ORM. Em português, Mapeamento Objeto Relacional. É uma ferramenta utilizada por desenvolvedores que muitos deles acreditam não precisar conhecer banco de dados, já que eles usam o ORM. Alguns outros acreditam não precisar de um DBA para construir uma aplicação, já que ele usa ORM. Muitos DBAs, portanto, odeiam essa ferramenta. E, lógico, o ORM sempre causa muita polêmica. Vamos discutir se ele é um aliado ou se ele é um vilão. E, lógico, o objetivo desse vídeo é causar muita discórdia, polêmicas e tretas. Mentira, nem tanto. Assiste aí e confere. Para entender o porquê surgiram os ORMs, é necessário voltar um pouco no passado e lembrar como era feito software antigamente. Eram necessárias 3 pessoas para criar, a ideia de uma aplicação. Geralmente se reunia uma pessoa de negócio que entendia o que tinha que ser feito naquela aplicação, um desenvolvedor ou mais para entender e coletar as necessidades tecnológicas e geralmente um DBA. O DBA ele participava ativamente do projeto, por quê? Porque ele era a pessoa que ia identificar os objetos-chave, ou seja, as entidades. Ele ia mapear o mundo real para o mundo relacional. Ou seja, ele ia criar tabelas, relacionamentos e uma estrutura de dados para que a aplicação então persistisse essas informações em um mundo organizado, que seria a modelagem do banco. A gente chama isso de MER, né? MER. Cuidado para não falar outra coisa. O que acontece? O DBA na reunião, ou após a reunião, ele puxava uma régua cheia de losangos, círculos, quadrados, setinhas e desenhava lá naquela folha gigante o banco de dados. Um pouco de zoeira, mas lógico, né? Ele fazia um trabalho de modelagem, chegava para o desenvolvedor e falava, olha, já modelei o banco, aqui são as entidades, aqui são os relacionamentos, existem algumas regras, e você desenvolve então as telinhas e tal, e popula esse banco de dados de informação. Ok. Hoje em dia não é mais assim, até porque naquela época as linguagens elas eram mais procedurais, então a gente está falando de Delphi, está falando de VB, Visual Basic, está falando de Pascal, está falando de outras linguagens que não eram orientadas a objeto. Com o avanço das linguagens orientadas a objetos no mercado corporativo, vamos dizer assim, algumas coisas mudaram. Porque vamos conversar o seguinte, o mundo relacional de um banco de dados, ele é muito pequeno, ele é muito simples. É entidade, relacionamento. Então existe relacionamento do tipo um para muitos, mas não foge disso. Para o negócio, numa modelagem de abstração do mundo real, a linguagem orientada a objetos ela é muito mais rica, porque você tem herança, encapsulamento, abstração, reutilização de código, e você consegue construir uma entidade não apenas usando uma classe, e sim abstrações e variações, objetos de valor, enfim. Ou seja, o desenvolvimento de uma aplicação orientada a objetos, o mapeamento, a modelagem de um objeto de negócio é muito mais rico do lado da linguagem do que do lado do banco relacional. Só que esses mundos eles não se encontram, né? Existe um abismo entre uma modelagem orientada a objetos e uma modelagem relacional. Logo, para fazer um mapeamento inteligente de um para o outro, muitas vezes as pessoas faziam na mão, né? Simplesmente manipulando dados. Só que surgiu uma ferramenta de abstração, nesse caso desse trabalho, que é o ORM. Como o nome dele já diz, é mapeamento objeto relacional. Então ele mapeia o universo, a modelagem orientada a objetos para o mundo relacional e tira o desenvolvedor do meio da jogada. Ele fala, você não precisa mais se preocupar com isso. Agora eu faço isso para você. Tudo bem. Tudo que é ferramenta, que produz, que gera produtividade, é legal. Só que aí entra outras questões que nós vamos conversar. Podemos dizer que o ORM ele causou uma ruptura na cultura tradicional de desenvolvimento de software, que gerou algumas mudanças. Muitos ainda defendem que o banco de dados deveria ser o centro das aplicações. Eu discordo. Alguns DBAs, ou até mesmo desenvolvedores mais antigos, defendem a ideia que o banco de dados deveria suportar tanto a estrutura da informação quanto os dados e processar as regras de negócio, seja utilizando Store Procedures, Functions, etc. Isso não é uma coisa que eu concorde,
Por quê? A ideia do banco de dados ser mais poderoso, ele estar num servidor mais potente, não significa que por isso deveria ser utilizado para processar o negócio. Uma vez que a linguagem orientada a objetos permite a escrita de código de uma forma limpa, de uma forma voltada ao negócio, toda a regra de negócio deveria ser tratada na aplicação. Uma coisa que impacta de forma negativa é processar a regra de negócios no banco. Por quê? Porque a ideia do banco ele estar disponível com muita capacidade de processamento. Para quê? Para servir dados, não para processar dados. Sendo que você processa dados em Store Procedures, você provavelmente vai causar uma lentidão, porque muitas vezes você tem que usar um cursor, a própria linguagem do banco de dados não favorece a escrita de regras complexas, então é muito complexo. E outra coisa, a questão da escalabilidade. Você não consegue escalar um banco de dados tão facilmente quanto você escala um servidor de aplicação. Você pode hoje muito facilmente escalar uma aplicação em 10 servidores em load balance. Faz a mesma coisa com o banco de dados. Não é tão simples, você tem que fazer assincronismo do dado e tudo mais. É difícil, custa muito mais caro. Então o banco, por geralmente ser único, ele tem que ser uma máquina muito mais poderosa, ele tem que ter muito mais disponibilidade. Sendo assim, você não deveria interferir na disponibilidade dessa máquina processando negócios no banco de dados. Outra coisa, surgiu a onda da agilidade. E na agilidade, nós precisamos, lógico, ter testabilidade, automatização, um deploy facilitado. Como que você faz um teste de unidade numa Store Procedure que envolve regras de negócio? Como que você garante que aquela Store Procedure ela não foi modificada porque ela não está codificada dentro da aplicação? A gestão então acaba dividindo um pouco onde está a regra de negócio, a gestão de banco que eu digo, né? A regra pode estar parte no banco, parte na aplicação, é muito confuso. E no conceito de agilidade, que envolve testabilidade, automação, uma entrega com foco no negócio, ela vai um pouco contra a ideia de você ter a centralização do banco de dados. O ORM ele veio então como um dos provocadores dessa ruptura de cultura. Hoje as aplicações elas usam o banco de dados apenas como repositório de dados e não mais como um processador de dados, como um agente da parte da aplicação no sentido de regra de negócio. Isso incomodou um pouco os DBAs, alguns deles. Por quê? Uma, porque eles se sentiram um pouco ameaçados em sua função, de repente em não ser mais valorizados, perder o emprego, porque eles já não eram mais importantes nessa parte de modelagem, nessa parte de criar aplicação no sentido de negócios. Eles se tornaram apenas profissionais da área de infraestrutura que cuidam do banco de dados, mas não influenciam no processo de desenvolvimento. Alguns DBAs ainda são contra a questão dos ORMs, porque o desenvolvedor assumiu muita responsabilidade na modelagem do banco. E isso eu vou tratar mais para frente, que é um assunto um pouco sério. Mas os DBAs geralmente eles são contra o uso de ORMs, porque houve essa ruptura de responsabilidades e eles estavam acostumados em ter essa participação mais ativa e tudo mais. Se você é DBA, se você de repente não está gostando muito do que eu estou falando, calma. Eu vou ainda explicar o meu ponto de vista e o ponto de vista que eu tento passar para o mercado. Vamos começar falando das vantagens de utilizar um ORM. Existem muitas vantagens, mas também existem muitas desvantagens. Então vamos começar falando das vantagens. A primeira vantagem que eu vejo é a abstração completa do modelo relacional dentro de uma aplicação corporativa. Eu falo corporativa porque são aplicações mais pesadas, cheias de entidades, regras de negócio. Então, como a modelagem do lado da orientação a objeto é muito mais rica, você deveria se preocupar em como mapear isso do lado relacional. E o ORM serve para isso. Portanto, gera mais produtividade, gera mais facilidade de implementação. A segunda vantagem, ele habilita que qualquer pessoa acabe conversando, se comunicando com o banco sem nenhuma experiência de conhecimento profundo de banco de dados. Ou seja, um desenvolvedor júnior, se ele pega uma aplicação que já tem uma arquitetura definida com ORM,
ele consegue muito bem conversar com o banco sem necessariamente ter que produzir queries, sem ter que tratar a conexão, sem cuidar de pool de conexão para saber se vai estourar ou não. Várias coisas que os ORMs abstraem e cuidam sem você saber o que está acontecendo por baixo. Gera produtividade, habilita que desenvolvedores consigam entregar software mais rápido e também que desenvolvedores novos consigam fazer parte de um projeto sem antes ter que conhecer muita coisa. É uma vantagem, de um outro lado existe a mesma desvantagem, porque isso pode acarretar alguns problemas que a gente vai falar depois. Uma terceira vantagem, que eu julgo bem importante, é a questão, eu chamo de coding first, mas existem outros nomes para isso, que é você primeiro modelar a sua aplicação no sentido de negócios, escrever as suas classes, relacionamentos na orientação do objeto, tá? Orientado ao objeto, e depois que você desenhou esse modelo rico de negócios, né, seria a modelagem da sua aplicação no sentido de negócios, você depois cria o banco de dados. Ou seja, o ORM, alguns geralmente eles possuem uma ferramenta de criação de banco de dados conforme a sua modelagem escrita pelo código orientado ao objeto. Então, ao mesmo tempo que você está modelando o seu negócio no código, você já está criando também o banco de dados, que vai seguir o quê? Um relacionamento com ele, porque ele foi mapeado exatamente através do ORM. Então, você se preocupando em escrever um bom código, né, mapear muito bem os elementos do mundo real dentro do seu código orientado a objeto, você consegue depois, com uma certa facilidade, criar o banco de dados. Eu chamo assim, modele bem a sua aplicação e ganhe o banco de dados. Obviamente que alguns conceitos, alguns conhecimentos são necessários para isso. É necessário um pouco de prática, um pouco de malícia para fugir de algumas coisas, mas no final o banco de dados acaba saindo de graça, o que incomoda muita gente. E no final, a última vantagem que eu vou listar é também a abstração completa do banco de dados. Não importa onde estão os dados, se é um servidor SQL, se é um servidor Oracle, se é um servidor XPTO. Os ORMs, eles abstraem o banco de dados da aplicação, ou seja, você não tem os conectores, você não tem a dependência direta dos drivers dentro da aplicação. Você abstraiu isso dentro da ferramenta que é o ORM. Sendo assim, você pode de repente trocar de banco de dados de um SQL para um Oracle ou vice-versa, ou de repente trabalhar com os dois bancos ao mesmo tempo, sem saber para qual dos bancos você está conversando. Fazendo isso sem um ORM, você teria que se preocupar com a conexão. Alguns bancos não funcionam exatamente iguais aos outros, você teria que usar um outro driver. Trabalhar com uma linguagem TSQL, ou seja, a forma que você faz uma query para SQL não é a forma que você faz a query no Oracle. Os ORMs eles abstraem isso. Por quê? Porque eles geram as queries conforme o banco. Então, essa abstração total do banco de dados, ele dá a entender para a aplicação, não importa onde estão os dados, faça o negócio funcionar, os dados eu vou persistir, relaxa. É mais ou menos isso. Isso é uma boa vantagem, porque você ter dependências de banco de dados dentro da sua aplicação só causa dificuldade na hora de testar, na hora de fazer um mock de teste e na hora de fazer futuras modificações. Existe muita dependência. Quando você abstrai essas dependências, você ganha muito potencial de produtividade e de testabilidade junto. Esse é um bom ponto a ser colocado. Desvantagens dos ORMs. Finalmente, a hora que todo mundo que odeia ORM queria saber, né? Queria concordar, é isso mesmo. Bom, existem vários contras no uso de ORMs. Não são contras ao ponto, na minha opinião, de impedir de utilizar ORMs, tá? Mas são alguns contras muito graves, vamos dizer assim. O desenvolvedor, como desenvolvedor de software, geralmente ele nunca foi um tipo de profissional que conhecesse muito a questão de banco de dados. Geralmente ele entende a questão das tabelas, entidades, relacionamentos, né, alguma coisa assim, mas dificilmente ele vai mais a fundo do que isso. Então muitos desenvolvedores não têm a mínima ideia do que é um hint de uma query SQL, no caso de um select, né? Não tem ideia de hint matemático, de tipos de análise que você tem que fazer, no caso, uma análise de execution plane. Às vezes ele nem tem ideia para que serve um índice. Por quê? Porque um desenvolvedor mais novo, que já nasceu acostumado com os ORMs, ele nunca percebeu essa necessidade.
a não ser que exista, né, um DBA experiente por trás resolvendo esses problemas lá no banco. Então, esse não conhecimento de banco de dados geralmente ocasiona em problemas de lentidão na aplicação. Por quê? Porque o ORM ele é uma ferramenta legal, ela te ajuda na produtividade. Só que ela é uma ferramenta que também requer conhecimentos, ou seja, você tem que ter as malícias daquela ferramenta. Se você só usar a ferramenta no modo padrão, instalou, configurou e está usando, você pode ter problemas de performance. Por quê? Uma vez que os ORMs geram as próprias queries para a comunicação com o banco, se você não for muito claro, se você não tiver muita noção do que está acontecendo ali por trás, nem sempre, e dependendo do ORM, nem sempre mesmo ele vai gerar uma query satisfatória. Então, muitas vezes, em casos que simplesmente um join serviria, você vê um ORM gerando duas queries com union. E de repente está ali acrescentando milissegundos ou até segundos sagrados na performance da aplicação. O ideal, se utilizar um ORM, é sempre validar as queries que ele gera. Para isso você pode utilizar uma ferramenta de profiler, etc. Outra coisa muito importante na hora de utilizar um ORM é não deixar toda essa responsabilidade por conta dele. Então, além de verificar as queries, você tem que fazer um ajuste fino, que eu chamo de fine tune, né? Seria um ajuste fino na configuração. Tem muita coisa que um ORM faz e você de repente nem sabe. Ele trabalha com proxy, com tracker, os trend trackers, né? Ele faz muita coisa por baixo. E às vezes essas operações também acarretam uma certa lentidão na aplicação. Lazy loading, tem várias coisas. Então, se você não conhece a fundo esses conceitos e está usando, está funcionando, você pode ter problemas de lentidão sim. Na minha vida de consultor, inclusive, eu já fui chamado várias vezes para salvar aplicações que estavam no gargalo, assim, no limite. E quase a maioria das vezes era, assim, 90% era um problema de comunicação com a aplicação e o banco de dados. Não estava rolando, estava lento, estava cheio de coisas que podiam ser melhoradas. Eu ia lá, fazia um ajuste fino no ORM, algumas queries de repente eu não deixava por conta do ORM, eu gerava uma store procedure e consumia a query via store procedure, porque elas são compiladas, porque elas geram um execution plan para elas e tudo mais. Então esse conhecimento de banco de dados permite que você evite as tais lentidões. E de novo, a maioria das lentidões entre aplicação e banco de dados é por causa do mau ajuste, é por causa da falta de conhecimento que o desenvolvedor tem na hora de conversar com o banco. E os ORMs eles só atrapalharam nisso, porque agora o desenvolvedor não precisa saber quase nada de banco. Então cuidado! Muitos ORMs oferecem o recurso de migrações, que seria o quê? Ao alterar uma classe, criando então uma propriedade nova, o próprio ORM criaria um script para atualização do banco. Acaba sendo legal, mas geralmente esses scripts eles não são tão confiáveis. Então, um problema que eu vejo é o desenvolvedor depender muito dessas ferramentas. Então se ele não gerar certo, o que eu faço, sabe? A ferramenta é legal, ela gera produtividade, mas olha, não seja escravo da tecnologia, não seja escravo da ferramenta. Se ela não está atendendo ou se ela fornece algum risco, no caso de uma migração, não conecta no banco de produção e executa a migração. Gera um script, você pede ajuda para o DBA, faz a coisa bem feita, porque a ferramenta ela serve para te ajudar, mas não é que 100% dos casos você deve utilizar ela. Não é 100% dos casos que você deve confiar nela com tanta confiança assim. Uma outra coisa que incomoda muita gente, principalmente os puristas na questão de orientação a objeto, aquelas pessoas que querem desenvolver uma abstração total e completa do banco de dados, o ORM também não ajuda tanto nesse sentido. Por quê? Para utilizar o ORM, você querendo ou não, você tem que escrever uns códigos especiais para que o ORM funcione. Ou seja, no caso de um Hibernate, você tem que deixar o código para que o Hibernate entenda algumas coisas. No caso de um Entity Framework, entre outros, você sempre tem que deixar uns recadinhos na sua modelagem de negócios para que o mapeamento para o banco de dados funcione. Uma propriedade de navegação, um modificador de acesso, alguma coisa você vai ter que mudar. E os mais puristas se incomodam com isso, porque
Eles pensam, a minha classe tem que ser exclusivamente focada em atender o negócio, sem dependência nenhuma, com meio de persistência. É um pensamento que eu concordo, mas entre abrir mão de todos os benefícios do ORM e ter uma classe 100% pura, só o código que está ali é o código que foi feito para o negócio, sem recadinhos, sem propriedade de navegação, sem modificador de acesso, olha, eu acho que dá para considerar isso, viu? Sendo que ele não deforme a sua classe, e sim você tem que fazer simplesmente alguns ajustes, por mim tudo bem. Óbvio que se você trocar de ORM pode ser necessário novos ajustes, mas é um cenário um pouco complicado, você geralmente não muda o ORM, né, de uma aplicação que já está desenvolvida. Bom, e o último defeito, o último contra que eu quero comentar sobre os ORMs, ainda é na questão da performance. Além do possível problema numa geração de queries não performáticas, o ORM, por ser uma ferramenta que abstrai muita responsabilidade do desenvolvedor para a comunicação com o banco, ele também pode exigir um pouco mais de processamento. Lembre-se, toda facilidade tem um preço. Tá? Geralmente, quando você quer produtividade, você abre um pouco da mão da performance, porque você está abrindo mão de cuidar daquilo de uma forma mais granular, de uma forma mais cuidadosa. Então você está deixando isso na mão do ORM. Se você não fizer o ajuste fino, se você não prestar muito atenção no que está acontecendo, provavelmente você vai ter um problema de performance sim. Tá? Então você tem que conhecer muito bem o ORM que você está trabalhando. E outra, obviamente que se você acessar o banco manualmente vai ser muito mais performático, só não vai ser produtivo. Então você tem que equilibrar, dando a melhor performance possível, também com a melhor produtividade possível. É possível ter os dois utilizando o ORM. A única coisa que você precisa para ter os dois é conhecimento, tanto do próprio ferramental, que é o ORM, tanto de orientação a objeto quanto de banco de dados. Se você for um desenvolvedor capacitado nessas questões, né, nesses conhecimentos, com certeza você vai conseguir entregar produtividade e performance juntos. O único problema é que nosso mercado ele conta com poucos desenvolvedores capacitados para tal. E é aí onde os consultores entram. A gente apaga o fogo das empresas porque algumas vezes, né, a gente precisa aparecer para resolver uma coisinha ou outra. Não estou reclamando, tá? Mas essa dica aí fica para vocês. Tomem cuidado com o uso excessivo de ORMs na configuração padrão. No mais, perguntar ao DBA nunca é demais. Obviamente o DBA é uma figura importantíssima dentro de uma infraestrutura, dentro de uma empresa que tem aí um certo porte, que tem aí um número de desenvolvedores. Sempre tem que ter alguém com essa responsabilidade ou realmente um DBA 100% focado. Não poderia deixar de falar, se você busca a melhor performance com a melhor produtividade, ainda existe, além do ajuste fino, existe uma outra oportunidade, que são os micro-ORMs. São ORMs que fazem apenas o papel mais básico de um ORM, que é o quê? É mapear suas classes orientadas a objeto para o modelo relacional. Ou seja, quando você faz uma query SQL, sei lá, um select, você vai já obter como resultado a sua classe, o seu objeto da sua linguagem orientada a objetos, né, populado. Você não vai ter que ficar mapeando as colunas, transformando o tipo de dados, que é o que a gente faz manualmente. É isso que um micro-ORM faz. Ele mapeia um lado para o outro. Obviamente que você vai ter que ter um custo a mais no código, ou seja, de repente você mesmo tem que fornecer a query, o código SQL. Muitas vezes esse mapeamento ele é um pouco simples, então você tem que dar uma codificada a mais para você montar um objeto mais complexo. Mas, se você não abre mão de ter um ORM, só que você quer um cara bem simples, que não faça proxy, lazy loading, change tracking, entre outras coisas, os micro-ORMs são uma ótima opção. Inclusive, hoje, nos meus desenvolvimentos, eu utilizo muito mais micro-ORMs do que os próprios ORMs poderosos que fazem tudo por você. Eu prefiro muito mais, às vezes, escrever a query, fazer o Store Procedure, acessar a Store Procedure com parâmetros através de um micro-ORM, do que simplesmente falar, resolva aí, faz aí para mim. Eu, como consultor, eu me preocupo muito com performance, mas eu também sou instrutor, eu me preocupo muito com o desenvolvedor.
Então, para mim, o micro ORM, tanto no meu desenvolvimento quanto nos conselhos que eu passo para os times, geralmente é a melhor opção. Ele entrega mais responsabilidade para o desenvolvedor, mas também evita aqueles clássicos problemas que nós temos aí com os ORMs mais poderosos. A não ser que você caia de cabeça na documentação e tudo bem. Não faça o uso de um ORM sem conhecer ele muito bem, porque o que vai acontecer? Você vai dar razão para o DBA, aí o DBA vai ter razão. Olha, falei que esses ORMs não prestam, falei que eu deveria ter feito a modelagem, falei que está tudo errado, ninguém me escuta nessa empresa. Aí você vai estar dando razão para ele. Então seja responsável. Se você assumiu a questão da modelagem, da query e tudo mais, faça bem feito. Tá legal? E só para finalizar, você DBA que assistiu esse vídeo, não fica bravo comigo. Olha só, você desenvolvedor, converse com o DBA. Pergunte. Tá bom, o que você acha? Dá para melhorar? Qual é a sua sugestão? Você poderia analisar a performance? Você poderia subir um profiler? Você poderia me ajudar a criar uma query melhor? Que sugestão você me dá para isso? Sempre converse com o DBA. Não é porque você assumiu então a responsabilidade de modelar o banco por consequência da ferramenta, porque você assumiu a responsabilidade de fazer a query, que você não vai conversar com o DBA. Se você não tiver um DBA, tudo bem, você vai ter que ir a fundo no assunto, mas se você tiver um DBA, conversa com ele, tá? Envolve ele. Não é porque as coisas mudaram de paradigma, de cultura, que o DBA está fora da sua vida. Outra coisa, o DBA morreu? Não morreu. Para mim, o DBA ele é muito importante. Mas ele é importante para quê? Ele é um profissional de infraestrutura, ou seja, ele cuida da saúde do servidor que está rodando o banco, ele monitora o serviço de banco de dados, ele cria estratégias de particionamento de tabelas em discos, ele cria estratégias para melhorar a performance, ele cuida da segurança, do backup e de tudo isso que você vai precisar um dia. Ou seja, o DBA ele não morreu, não é que o ORM matou a necessidade de um DBA. Na verdade, ele continua sendo tão importante quanto já era, só que agora ele está mais focado no que é de realmente a função dele, que é cuidar do banco de dados, da disponibilidade, da saúde, da segurança e criar políticas, né, de acesso, de backup e tudo mais, escalonamento, enfim. Legal? Então você que é DBA, não fica bravo comigo, eu estou defendendo, só que eu vejo as coisas dessa forma, né, desenvolver, analisar, entregar software, desenvolvedor. Cuidar de banco de dados, disponibilidade e tudo mais, DBA. Conversem entre si, né? Nós somos todos parte de um grande organismo que entrega software, não existe rixas, certo? Apesar de que falarem que DBA é chato, não sei o quê. Enfim, a gente tem que conversar e sempre contar com a opinião de um profissional que muitas vezes entende muito mais do assunto dele do que nós mesmos, né? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, compartilha, dá um like, assina o canal, indica para os seus amigos, legal? Dê a sua sugestão sobre algum tema novo, deixa aqui nos comentários a sua experiência, a sua opinião, e a gente vai cada vez mais trocar mais ideia. Vamos enriquecer cada vez mais o bate-papo sobre o desenvolvimento de software. Bacana? E se você está com dúvidas, olha só, eu sou desenvolvedor, então confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo.